Hoje é 12 de maio. Boa noite. Hoje é 12 de maio de 2023. São 20h30. Estou iniciando aqui a gravação de nosso segundo encontro síncrono. Estou aqui aguardando pela chegada dos alunos.
Boa noite, Danilo. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Tudo bem? Vamos aguardar aí a chegada dos seus colegas, mais alguns minutinhos, até as 8h40, tá bom? Pronto, tranquilo. Professor, depois em off, pelo grupo, ou pelo grupo que na página de Tira Dúvidas, eu Sim. queria fazer umas perguntas ao senhor referente a estágio, essas coisas, pode ser? Claro, claro. Fica à vontade, não tem problema não. Daqui a pouco a gente conversa. Deixa só ver se o pessoal chega aí, senão a gente já conversa. Senão, se o pessoal chegar, a gente começa e no finalzinho a gente bate o papo. Tudo bem? Não, pode ser outra hora, não precisa ser agora, hoje não. Não, não tem problema não. Tô aqui para isso. Hoje eu tô aqui Pronto, para isso, beleza. para conversar com vocês, viu? Se não tiver, não Certo, chegar ninguém, a gente já conversa. Caso chegue alguém, a gente vai conversar no final, tá bom? certo. Vamos lá, Danilo? Vamos bater um papinho, né? Já que o pessoal não chegou ainda, a gente não pode. Se quiser iniciar a aula, por mim, fica à vontade. Hã? Se quiser iniciar a aula, por mim, fica à vontade. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ver nesse encontro síncrono, né? O objetivo principal dele é ver com vocês, né? No seu caso contigo, só temos nós dois aqui, se ficou alguma dúvida a respeito do material que foi visto na primeira unidade, alguma coisa que fosse interessante esclarecer. Esse é o ponto principal do nosso encontro hoje. Esse é o nosso grande objetivo. No momento, até então, não, porque na verdade, assim, porque eu trabalho, né? Trabalho o dia todo, só tenho tempo de estudar à noite.
Certo. Então, até então, tá só tranquilo. Agora, em relação aos exercícios, tem uns exercícios que realmente estão Complicado, bem né? difíceis, mas isso é um lado bom, porque isso é questão do aprendizado, né? Entendi. Mas teve algum exercício que você quisesse esclarecer alguma coisa ou tá tranquilo? Não, por enquanto tá tranquilo. Por sinal, ainda tenho até, acho que é um ou dois eu tenho que fazer. Então, pronto. Você De sabe. concluir, na verdade, mas Hum, até lembrei uma coisa, os seus exercícios do cada semana, sim. você vai deixar até o final para poder concluir ou vai fechar Não, e não, já não vai vai. encerrar? Não, fechar não vou fechar, não. É ficar lá, tá? Agora, o que é que acontece hoje, né? Essa semana? A gente tem que fazer nessa semana a atividade avaliativa que vale um ponto. Na verdade, são 4 atividades que valem um ponto e uma atividade que vale 6 pontos lá no final. Então, eu Que é a acabei. prova. Na verdade, é para contabilizar nota, né? Eu Certo. acabei de liberar, na verdade, vai ser liberada aí às 22 horas de hoje. Se você quiser, eu posso antecipar, não sei o que diz. A avaliação, essa primeira avaliação de um ponto, tá? Ela vai ficar disponível para vocês até o final do domingo. Mas são 5 perguntas bem bobinhas, não tem nenhuma pergunta difícil, nenhuma, Certo. todas bem fáceis, todas de Uhum. marcar, certo? Que você faz aí, se você estudou, você faz em 5, 10 minutos no máximo. Mas mesmo assim, eu deixei liberado por até 2 horas. Então, na hora que você começar, você tem 2 horas para terminar essas 5 perguntinhas. Isso você tem que fazer até domingo, tá? Agora o resto Até fica o, fin... Até o final do domingo. até o final do domingo. A partir da próxima semana, aí já começa a segunda unidade. Nessa segunda unidade, eu vou acrescentar um material que não está lá ainda, eu vou colocar no final de semana, eu vou colocar Uhum. amanhã mesmo, tá? Aí você vai ver o material lá no AVA, referente à segunda parte da disciplina, e esse material referente à segunda parte da disciplina, você vai ter essa semana e mais 2, se eu não me engano. Acho que são 3 semanas para estudar, fazer os exercícios, se preparar. E aí nós nos encontramos de novo, acho que é daqui a 3 semanas, se não me engano. Tem outro encontro desse, também para tirar as dúvidas, esclarecer algum ponto, etc. E aí fazer mais uma avaliação de um ponto. Entendeu? São 4 avaliações de um ponto até o final do semestre, e lá no finalzinho, ou no final dessa unidade, e lá no final da unidade tem uma avaliação valendo 6 pontos. Tá? Então, o que você precisa fazer efetivamente até domingo é essa avaliação. Mas, insisto, são perguntas bem bobinhas, 5 perguntas. Você não vai ter dificuldade nenhuma, não estão nível, inclusive, até abaixo de algumas questões que você achou mais complicado. Pode ficar tranquilo. Se você estudou, você vai fazer rapidinho e sem dificuldade. Ok, Danilo? Beleza. Então, esses são os pontos que a gente teria que ver hoje. Vamos dizer assim, seria fundamental a gente ver hoje, tá? Agora, além disso, normalmente eu aproveito o tempo que a gente tem aqui, né, para começar a apresentar alguma coisa da segunda unidade, fazer uma explicação assim mais geral, né, sobre os pontos, é o que eu faço normalmente. E eu normalmente uso meus slides que eu uso nas aulas presenciais para fazer essa apresentação, entendeu? É o que normalmente eu Entendi. faço. Aí, se Mas se você. quiser, Diga. se quiser iniciar, pode iniciar, fica à vontade. Por mim tá beleza. Então, pronto. Então, se você concordar aí, eu já vou começar, tá certo? Deixa eu só ver uma coisinha Oxe, aqui. certo. Deixa eu só ver uma coisa aqui primeiro. Peraí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, ver se eu consigo abrir um material aqui para ter certeza. Eu não vou conseguir abrir aqui, não. Deixa eu ver. Me dê só um minutinho, tá? Eu vou fazer isso aqui logo, que aí Certo. já fica mais fácil. Semana até 14, que é essa. Na semana 4, que tem a unidade de aprendizagem. Vou colocar um módulo aqui só para ver o conteúdo, né? Certo. Mas eu não conferi ainda não. Aí durante o final de semana eu deixo tudo bonitinho. Acrescento meus materiais também.
Pronto, já sei até o que eu vou apresentar para você aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir o material. Vou usar um material que eu vou compartilhar depois com você aí, tá? Que é tem uma apostila e tem uns slides também que eu vou compartilhar. Além do material da saga, que a gente usa como padrão, vou compartilhar também outros materiais. Deixa eu só abrir aqui logo, que a gente já fica mais fácil. Aqui, achei. Agora deixa eu tentar abrir também os slides. Meios físicos aqui. Produzir. Vou compartilhar a tela aqui com você, tá? Beleza. Bom, antes de começar, vocês que querem falar comigo sobre estágio, essas coisas, tira logo sua dúvida, já que enquanto o pessoal não chega, ver se chega alguém ainda. O que é que você queria perguntar? Não, eu queria saber o seguinte, em relação ao estágio, se mesmo sendo estágio é difícil de conseguir, como é o processo. Porque, na verdade, a minha intenção seria como se já fosse entrar como profissional júnior. Entendi. Veja só, essa área de redes não é uma área difícil de você encontrar estágio, não. Não, eu não digo exatamente da área de rede, digo da área de análise de sistema de uma forma geral. Ah, mas também não é não. Também não é não. Agora, seria interessante, eu acho inclusive que tem até limitação, né, no formal para isso, que você tivesse cursado já uma parte um pouco maior do curso, né? Tivesse feito mais alguns módulos para você conseguir apresentar um pedido de estágio com mais certeza que vai conseguir vaga. Porque você está começando, basicamente, está na segunda unidade, basicamente, não é isso? Esse é o segundo semestre. Exatamente. Acho que a partir do próximo semestre fica mais fácil de você conseguir um estágio. Agora, eu não sou a pessoa mais indicada, Danilo, para explicar para você como é que esse processo funciona. Eu só posso dizer que não é difícil. A pessoa mais indicada seria o pessoal da coordenação mesmo, que você pode procurar e verificar como é que são, como é que ajuda, como é que é o processo, viu? E agora, é claro, se você não conseguir, me procure que eu te dou um apoio, tá bom? Procura aí alguém para te ajudar. Mas o pessoal da coordenação deve ter uma facilidade para te ajudar. Tranquilo, tranquilo. Tá bom? Então fica à vontade, viu? Se você não conseguir, precisar de alguma ajuda, conte comigo, tá bom? Beleza. Mas tenta primeiro ir com o pessoal da administração ou da coordenação, que deve ser mais fácil você conseguir resolver com eles, viu? Bom, você deve estar vendo aí na tela, né? Voltando então ao assunto, começando então o assunto. Era só isso que você queria ver comigo, na parte de estágio, ou tem mais algum ponto que você queria ver? Não, só isso mesmo. Tá bom. Você deve estar vendo na sua tela aí uma figura, né, que mostra a classificação dos meios físicos quanto à tecnologia de comunicação no ambiente de rede.
Esse material está logo lá no primeiro, um dos temas tratados pelo primeiro item da próxima unidade. Eu, nessa aula, né, nessa nosso encontro síncrono, eu costumo apresentar alguns temas assim iniciais, que é o que dá tempo, né, que a gente só tem cerca de 1 hora, então é o que dá tempo para fazer. Eu costumo apresentar alguns materiais iniciais e dar um empurrão inicial para vocês estudarem o material. Infelizmente, no último encontro não apareceu ninguém, eu não pude fazer isso. Mas nesse, pelo menos, como temos você aqui, a gente faz, tá certo? Deixa eu só lhe pedir um minutinho, porque meu notebook deu um aviso aqui de bateria. Deixa eu colocar o carregador antes que ele desligue. Só um instante. Vou botar aqui o carregador. Não vai desligar não, mas como ele vai ficar mais um tempinho, deixa eu evitar dor de cabeça, né? Deixa eu colocar aí. Só um minuto. Pronto, vamos lá. Esse gráfico eu utilizo, né, para fazer uma apresentação das tecnologias e meios físicos de comunicação em ambientes de redes, de acordo com a aplicação e características tecnológicas de cada um, tá? Se você observar aqui, é uma grande classificação. Esse material está dentro da minha apostila pessoal, que você vai encontrar junto com o material da segunda, a partir da segunda-feira, tá? Mas ele também é citado no material da saga. Tá? Estou usando o meu material, mas o material da saga também trata isso. Como é que você classificaria os meios físicos de um ambiente de comunicação em função da tecnologia? Primeiro, a gente tem que ver que existem 2 grandes grupos de meio físico. São os meios físicos delimitados, que são esses aqui, tá? Ou seja, meios físicos que têm uma característica de fronteira, ou seja, um cabo, por exemplo, que tem uma fronteira dentro da qual passam os sinais de telecomunicação, e os meios físicos não delimitados, que são esses que estão aqui embaixo, que são os meios físicos onde não existe essa fronteira, os sinais trafegam sem nenhuma limitação física. O fato de existir essa fronteira, no caso dos meios delimitados, não impede, é claro, somente no caso de cabos que transmitem sinais eletromagnéticos, que exista a presença do sinal fora do cabo, porque ele consegue ultrapassar as fronteiras do cabo em muitas situações. Mas o fato é que a fronteira ali delimita aonde o sinal deve passar. O que se consegue sair é por uma questão indesejada, não é previsto no projeto do meio físico. Já nos meios não delimitados, o sinal aparece do lado de fora do caminho que você definiu, naturalmente. Então, transmissões, por exemplo, de rede sem fio, Wi-Fi, elas, por natureza, devem ser omnidirecionais, devem ir para todas as direções. Não existe uma especificação do caminho que ela tem que seguir, ela deve ir para todas as direções. Enquanto se você usa um cabo, por exemplo, um cabo de par trançado, a sua intenção é que ela siga aquele caminho que o cabo está passando, né? Então, a primeira grande divisão é essa, você tem os meios delimitados e os meios não delimitados. Os meios delimitados, eles podem ser de diversos tipos. Os principais são os cabos elétricos e os cabos óticos. Cabos óticos também chamados de fibras óticas, tá? É o segundo tipo. Existem outros que não estão aqui, como, por exemplo, as guias de onda. As guias de onda são como se fossem tubos, tubulação mesmo, para a transmissão de sinais eletromagnéticos. Não são tão usados em redes, né? São usados mais em outras aplicações, mas não deixam de ser um meio físico delimitado. Os principais são os cabos elétricos e os cabos óticos. Os cabos elétricos transmitem sinais elétricos, os cabos óticos transmitem apenas luz. Então não há transmissão de nenhum sinal elétrico, apenas luz. No caso dos meios não delimitados, ou seja, meios que não têm um limite delimitando o envio de sinal, existem basicamente 2 tipos: os eletromagnéticos, que são aqueles meios que utilizam ondas eletromagnéticas para propagar os sinais, ou seja,
são meios invisíveis, você não enxerga as ondas eletromagnéticas, elas estão lá, são detectáveis, são mensuráveis e tudo, mas não são visíveis. E existem os meios não delimitados ópticos, que você usa para transmitir sinais de luz, né, normalmente infravermelhas, invisíveis, para transmitir dados. A gente usa a transmissão de infravermelho para aplicações, não para aplicações de dados, mas como, por exemplo, para controle remoto, né, para algumas funções de eletrodoméstico, para transmissão de dados a pequenas distâncias. Não é comum a gente usar meios ópticos hoje para comunicação de dados, embora existam alguns exemplos. Voltando aqui para cima, os cabos elétricos. Os cabos elétricos se dividem em cabos coaxiais e cabos de par trançado. Um cabo coaxial, como o próprio nome diz, é um cabo que tem uma construção coaxial. A construção coaxial é aquela construção que prevê um condutor interno, por onde passa o sinal, e uma malha metálica ao redor para proteger esse condutor interno de interferências externas. Esse é o cabo coaxial. Já o cabo de par trançado é o cabo que, como o nome diz, é composto de diversos pares de fios trançados em torno do próprio eixo. Esses cabos de par trançado, eles também são cabos que transmitem sinais elétricos, só que com propriedades bem diferentes do cabo coaxial. Tá? No caso dos cabos ópticos, ou melhor, das fibras ópticas, existem basicamente dois tipos de cabo de fibra óptica. O cabo chamado de multimodo. O cabo multimodo é o cabo que transmite vários modos, daí é o nome multimodo. Modo é feixe de luz. Múltiplos feixes de luz, na verdade, múltiplas cópias do mesmo sinal luminoso, não são sinais diferentes, você tem vários feixes do mesmo sinal, enquanto que a fibra óptica monomodo transmite, como o próprio nome diz, transmite apenas sinais luminosos ou através de um feixe, só tem um feixe, por isso que é o nome monomodo. Ok? Por enquanto tá tranquilo, Danilo? Tá tranquilo. Tá. Já os meios eletromagnéticos, esses se subdividem em termos tecnológicos em 4 tipos. Nós temos os meios eletromagnéticos para interligação com periféricos, ou seja, não são meios de rede de comunicação mesmo, é um meio para interligar um periférico. Aí você tem, por exemplo, os fones de ouvido, teclado sem fio, são meios para interligar um periférico ao sistema computacional. Outro tipo de meio eletromagnético são os meios para redes locais sem fio, chamadas wireless LAN, as redes sem fio para pequenas distâncias, para distâncias que envolvem apenas a corporação. O maior exemplo disso aí é o Wi-Fi, né? Outro exemplo são as wireless MAN, ou seja, redes metropolitanas sobre ambientes sem fio. Na prática, essas redes não pegaram, né? E existe um padrão, que era o chamado WiMAX, mas ele acabou não pegando por conta de concorrência com as redes celulares, que acabaram substituindo essas redes metropolitanas com base em comunicação sem fio. E o último exemplo são as redes wireless também, WAN, ou seja, wireless para longas distâncias. Nós temos os sistemas de rádio e micro-ondas, temos os sistemas de satélite de comunicação e temos as redes celulares, que é o que a gente usa mais. Então, quando você usa o 4G, usa o 5G, você está se conectando através de um meio de comunicação não delimitado, eletromagnético e para redes WAN. Tá? Então, essa é a classificação. Já os meios não delimitados ópticos, nós tínhamos 2 tipos, as redes para periféricos, é o chamado padrão IRDA. Hoje em dia não se encontra mais esse padrão, infelizmente ele desapareceu, foi morto pelo Bluetooth. E as redes ópticas wireless LAN, tal como as redes eletromagnéticas wireless LAN, são redes para um determinado conjunto de máquinas no ambiente local. Existe sim aplicações e dispositivos para redes wireless LAN ópticas, mas eles são de aplicação muito restrita. Normalmente são usados por forças armadas para interligar prédios das forças armadas para sistemas militares.
não é comum a gente encontrar isso no mundo civil, tá? Mas existe as chamadas interligações por feixe de laser, tá? São Fiber, o nome é Free Space Optics, né? FSO chamado. O FSO você não encontra implementado em ambiente civil, não. Voltando de novo lá para cima, o cabo de par trançado, que a gente não detalhou, que é o mais comum nas redes de escritórios, universidades, etc. Ele é oferecido em dois tipos, o chamado cabo UTP, a sigla significa par trançado não blindado, e o cabo STP, a sigla significa cabo de par trançado blindado. A diferença, obviamente, é a blindagem. Cabos de par trançado não blindados não possuem, debaixo da capa, aquela estrutura que o cabo coaxial possui. Ou seja, eles não têm uma proteção externa contra a interferência eletromagnética. Já o cabo STP tem essa proteção. É muito comum as pessoas, somente leigas, né, acreditarem que o cabo STP ele é superior ao cabo UTP por conta da presença dessa blindagem. Mas, na verdade, as coisas não são tão simples assim, né? O cabo STP, para que a blindagem dele funcione, ele exige algumas características que nem sempre estão disponíveis, como, por exemplo, aterramento. O aterramento tem que estar em perfeito estado para que você possa utilizar o cabo STP com segurança. Aterramento mal feito é uma coisa extremamente comum, não tem problema de aterramento. Todo mundo já tomou choque no computador, né? Você não tomaria choque se fosse devidamente aterrado, e todo mundo já tomou. Se o aterramento não for perfeito, o cabo STP ele tem um desempenho medíocre de proteção. Na verdade, é o contrário, ele chega até a atrair interferência por ter aquele cabo enorme, né? Funcionando como antena. Já o cabo UTP, sabendo que não tem a proteção externa com a blindagem, ele adota métodos de transmissão, chamada transmissão balanceada, que permite reduzir de forma bem significativa a interferência eletromagnética. Tá? Então, ele funciona bem para reduzir a interferência usando um método específico, um método matemático, sem precisar dessa blindagem que o cabo STP oferece. Tá? Então, a gente tem uma impressão errada sobre STP e UTP. O STP, embora tenha blindagem e seja um cabo bem mais caro, inclusive, ele normalmente não oferece aquela proteção que a gente espera encontrar, tá? É lamentável, mas é verdade, tá? Já o cabo UTP, que não tem essa proteção e tudo, oferece uma proteção bastante efetiva através de um método não físico, né? Um método matemático de proteção. Descendo um pouco mais, né, pessoal, temos os exemplos que eu já citei de redes para periféricos, que é o Bluetooth, a rede wireless LAN, que é o Wi-Fi, que tem várias versões diferentes, cada versão específica do Wi-Fi com características técnicas diferenciadas, mas todos baseados no mesmo conceito tecnológico. O exemplo do wireless LAN, que é o WiMAX, que infelizmente não pegou, e os exemplos de wireless WAN que eu já apresentei. A única diferença, um ponto que eu não apresentei, foi essa questão do satélite, né? Existem dois tipos de satélite usados para redes de comunicação. Os satélites geoestacionários, que são satélites que ficam literalmente parados em relação à Terra. Eles estão girando, claro, mas para quem está na Terra, ele está sempre na mesma posição. São satélites, por exemplo, que a gente utiliza para redes de TV fechada, Sky, por exemplo, utiliza um satélite geoestacionário. A antena pode ser colocada sempre na mesma posição, porque o satélite está sempre naquele mesmo local, ele gira junto com a Terra, na mesma velocidade da Terra. E existe o satélite de órbita baixa, por questões, né, de física mesmo, você não pode manter um satélite na órbita mais baixa, girando na mesma velocidade da Terra, senão ele cai. Então, ele gira mais rápido do que os satélites geoestacionários. Por isso, ele não fica parado no mesmo lugar. Satélites de órbita baixa exigem antenas especiais, que pegam o satélite, depois pegam o próximo, depois pegam o outro, para que você consiga manter a continuidade de comunicação com base na conexão de diversos satélites diferentes que estão disponíveis lá em cima. Tá? Um exemplo de satélite de órbita baixa usado para comunicação é o chamado Starlink, lá do Elon Musk, né? O Elon Musk tem uma empresa chamada Starlink,
que oferece internet em qualquer lugar do mundo usando esses satélites de órbita baixa. E as redes celulares, está até desatualizado isso aqui, né? Nós temos diversos padrões, é mais fácil falar 3G, 4G e 5G hoje, que tem características técnicas também diferenciadas. Normalmente, quanto mais rápido, menor o alcance. Então, para você ter uma rede 5G, você precisa ter muito mais antenas espalhadas do que tem para 4G, um problema técnico grave, difícil que as operadoras têm que resolver. E, por outro lado, a performance das redes mais novas é muito maior. Então, isso aqui é uma classificação que o primeiro material que você vai estudar, Danilo, trata logo no comecinho, tá? Eu estou apresentando aqui para você um material, como é que eu diria, uma introdução ao material que você vai ver lá no material da saga. Tranquilo aqui, Danilo? Ficou alguma dúvida? Não, tá tranquilo. O que o senhor falou que o material da saga, no caso, é da Escola Saga, que tem aqui em Salvador? Não, o Saga é um sistema de educação, na verdade, um grupo que oferece materiais para cursos EAD. E a gente usa esses materiais, a gente e outras organizações também usam, outras escolas. E você deve ter visto, quando você estudou a primeira unidade lá, que você entra no módulo, clica, aí tem a opção para você fazer um teste, para você resolver um desafio, tem um livro. Você deve ter visto isso, não viu? Sim, vi. A mesma coisa você vai acontecer na segunda unidade. O primeiro material que você abrir vai começar falando sobre isso aí que eu estou citando. É por isso que eu mostrei para vocês, tá? Eu estou aqui dando uma ideia geral do que você vai ver, tá? Essa que é a ideia, nesse tempinho aí que a gente reservou aqui no começo da aula, tá certo? Beleza. Ficou tranquilo essa parte aí que eu mostrei? Tá tranquilo. Então eu vou fechar aqui e vou abrir um outro material, tá bom? Vou abrir esse material aqui. Esse material eu uso nas minhas aulas presenciais, né, de redes, que eu também ensino no curso presencial. O número aula 6 é porque, normalmente, a gente tem 5 aulas que tratam da primeira unidade, mais 5 que tratam da segunda. A numeração é essa, não tem nada a ver com vocês, mas como eu uso o mesmo material lá nas aulas presenciais, por isso está esse número 6 aqui, tá? Então, a aula 6, ela fala de meios físicos para a rede da internet. Eu vou passar ele bem superficialmente, porque o tempo não é suficiente para a gente ver ele todo, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos conceitos dos meios físicos, que também faz parte do início do assunto da segunda unidade. Quais são os principais meios físicos que a gente utiliza, daqueles todos que eu mostrei para você? A gente usa os cabos de par trançado, como a gente tinha falado, nos tipos STP, que é o blindado, e UTP, que é o não blindado. Usávamos, não usamos mais hoje, os cabos coaxiais e usamos muitos cabos de fibra ótica. Esse símbolo, esse desenho que está aqui é de um cabo de par trançado, que provavelmente você deve conhecer. Né? Esse aqui é o cabo coaxial. Você vê que existe um condutor central, por onde passa o sinal contendo a informação, e ao redor desse condutor central você tem um dielétrico, que é isolante, e depois uma malha metálica, está bem clara a malha metálica, né? Para proteger contra interferência. Esses cabos são usados para outras coisas, além de redes e computadores, né? Então, por exemplo, o cabo coaxial é usado para antena de TV, é usado para sistemas de áudio, porque ele oferece excelentes características para a transmissão de sinais. Na verdade, o cabo coaxial ele deixou de ser usado, a gente não usa mais para redes locais, usa em outras aplicações ainda, porque as redes locais, quando surgiram, começaram usando esse cabo. E elas surgiram num ambiente que as pessoas não tinham conhecimento de nada, né? Era um ambiente extremamente amador, as pessoas não conheciam o ambiente. E aí montavam esse cabo, que é um cabo difícil de montar, exige ferramentas específicas, montava esse cabo de forma errada e aí dava problema, né? Problemas mil. As pessoas associaram os problemas ao meio físico. E aí acabaram trocando o cabo coaxial pelo cabo de par trançado, que é muito mais fácil de montar, mas que, tecnicamente falando, ao menos naquela época, ele era inferior aos cabos coaxiais. Se você considerar a evolução dos cabos coaxiais, até mesmo hoje, um cabo coaxial moderno, ele é muito mais performático e estável do que um cabo de par trançado.
Mas como a tecnologia definiu, né, o mercado também, que ia usar cabo de par trançado, o cabo coaxial caiu em desuso. A gente não encontra hoje nenhum sistema de rede local baseado em cabo coaxial. Não encontra mais. Existiu no passado, mas não existe mais. Então a gente não perde muito tempo explicando cabo coaxial, né? Porque é só um negócio que não é utilizado. Os cabos de fibra ótica, como a gente tinha comentado, são bastante comuns, muito comum, cada vez mais comuns, e eles têm a propriedade de transmitir luz. Não há transmissão de sinais elétricos. Com essa característica de transmitir luz, os cabos são 100% imunes a interferências eletromagnéticas. Você pode instalar o cabo de fibra ótica literalmente onde você quiser. Pode amarrar com cabo de alta tensão, no fio no poste, pode passar dentro da subestação, pode passar numa tubulação com cabo de alta potência. Ele não vai sentir nada. Por quê? Porque ele é um cabo que não transmite energia elétrica. Ele só transmite luz. É claro que você não vai passar em qualquer lugar, não por conta do cabo, mas sim por conta de questões de manutenção, de segurança, né? Então você não vai passar em qualquer lugar. Mas a rigor, ele poderia até passar que a transmissão não seria afetada em absolutamente nada. Então, com isso, o cabo de fibra ótica oferece algumas vantagens bem interessantes sobre o cabo de par trançado para algumas aplicações específicas. Os argumentos típicos são os seguintes. Primeiro, o alcance. O cabo fibra ótica ele chega a uma distância muito maior do que um cabo par trançado. Um cabo par trançado normalmente tem uma limitação de até 100 metros no máximo, enquanto um cabo de fibra ótica pode chegar até a 60 quilômetros, dependendo do cabo. Então, não dá nem para comparar 100 metros contra 60 quilômetros. Né? O alcance é um argumento fortíssimo a favor do cabo de fibra ótica. Outro argumento é a imunidade a ruídos eletromagnéticos, que eu acabei de falar. Você pode passar o cabo de fibra ótica em qualquer lugar que ele não sofre interferência eletromagnética. Ou seja, com isso você tem uma redução enorme na taxa de erro. É por isso que os provedores de internet que oferecem conexão em fibra ótica dizem que a rede deles é mais rápida. Na verdade, ela não é mais rápida. Na verdade, ela dá menos erro. Como dá menos erro, acaba sendo mais rápida, porque você não precisa retransmitir. Mas o objetivo não está na capacidade de transmitir mais rápido, e sim na ausência de erro, que torna a transmissão mais eficiente. Então, isso é uma das vantagens vinda da fibra ótica. Outra questão da fibra ótica também muito importante é que, como não há transmissão de sinal elétrico nenhum, existe uma imunidade a problema de aterramento. Então, por exemplo, se tiver dois prédios diferentes, se você passa um cabo de par trançado, há um risco, se a instalação elétrica não tivesse sido planejada antes, de você ter uma diferença de potencial de terra entre os dois prédios e circular corrente pelo cabo de par trançado. Circulando corrente pelo cabo de par trançado não vai dar boa coisa. Tem riscos aí de danificar equipamento, pessoas, né? Então, não é legal você usar cabo de par trançado em sistemas que têm diferença de aterramento entre um prédio e outro. Toda vez que você sai de um prédio para algum outro lugar, independente da distância, recomenda-se que você use o cabo de fibra ótica, porque ele tem essa imunidade, não tem nenhum problema com a questão de transferência de corrente entre prédios diferentes. Outra vantagem da fibra ótica é a ocupação de espaço. Um cabo de fibra ótica tem, por padrão, um diâmetro total de 125 microns. 125 microns é 12,5% de 1 milímetro. É muito fino, muito, muito fino. Então, você pode transmitir, no local de um cabo de par trançado, centenas de cabos de fibra ótica. Com isso, a tubulação pode ser menor e a tubulação dos componentes mais caros na instalação de telecomunicações. Então, você consegue reduzir custo de forma assombrosa graças a essa ocupação de espaço menor. Outra questão também da fibra ótica é a longevidade. A fibra ótica está bem longe da capacidade máxima que ela pode chegar. Nós não chegamos a essa capacidade máxima porque os equipamentos que ligam a fibra ótica ainda são equipamentos elétricos, não são equipamentos óticos. Ou seja, você tem que pegar um sinal que está codificado eletricamente, transforma ele em luz, passa na fibra, quando chega do outro lado, transforma de novo em sinal elétrico e continua. Como os sinais elétricos têm um limite máximo de performance, acima do qual começa a dar problema de interferência, etc.,
a gente se limitou também a fibra ótica ao mesmo desempenho. Mas no momento que a gente puder usar fibra ótica transmitindo luz e não energia elétrica, a gente vai conseguir ter uma longevidade absurda. Então, cabos de fibra ótica você instala e ficam décadas. Cabos de par trançado, normalmente você precisa trocar depois de algum tempo, porque surge uma tecnologia melhor. Então, a longevidade é um ponto bem positivo do cabo de fibra ótica. Outra questão é o custo, né? A fibra ótica ela é mais barata do que o cabo par trançado, mas o problema é que hoje ela ainda sai mais cara por conta dos serviços que envolvem a instalação. Você tem que fazer a fusão ótica, tem que fazer a instalação dos conectores, então na prática ela fica um pouco mais cara. Embora a matéria-prima da fibra ótica, que é o vidro, seja muito mais abundante e barata do que o cobre, que é a matéria-prima do cabo par trançado. Bom, aí eu falo rapidamente, né? Vou falar rapidamente aqui por causa do tempo. A gente tem aí uma descrição nesse material e também na apostila que eu vou indicar para vocês, que mostra a questão de como funciona o cabo par trançado. Por que você tem que trançar os fios para fazer a transmissão? Existe uma série de fatores que determina um aumento da resistência à interferência se você faz isso. Então, aí a gente fala sobre os campos magnéticos que fazem a proteção, também sobre a questão do cabo ter que ser trançado, que a norma foi definida assim, e fala aqui um pouquinho sobre a transmissão balanceada, que é aquele método que eu te falei para proteger contra interferência. Basicamente, a transmissão balanceada ela transmite duas cópias do mesmo sinal invertidas. Quando elas seguem pelo caminho, se acontecer um ruído, esse ruído aparece em cada um dos cabos com valores iguais, embora o sinal não está invertido. Então, basta você pegar esse sinal com valores iguais, inverter um deles para voltar a ser o sinal original, e quando você somar, o ruído vai desaparecer. Ou seja, um método matemático para eliminar o ruído. Aí a gente vê no material que os cabos de par trançado podem ter comprimentos diferentes, normalmente tem, para evitar a interferência de um par sobre o outro, e com isso, como os pares têm comprimentos diferentes, é necessário compensar essa diferença no tempo de propagação, usando técnicas específicas na conectorização, na montagem do conector. A gente vê também as categorias do sistema de par trançado, entre outras coisas, tá? Parte elétrica, de proteção, atenuação, nexos. Vamos ver ao longo do material que vocês vão ler essas semanas, que existem várias especificações importantes, tá? Aí termina aquela parte do Next. Quem quiser continuar, depois pode ler alguma coisa também sobre as características de instalação, que é um material que eu incluí aí nos slides, tá? Falando o que é petcord, o que é capa trançado interno, uso externo, etc. Isso pode ajudá-los. Bom, além disso, a gente vai ver nessa unidade, deixa eu só confirmar aqui, mas a gente vai ver nessa unidade o que mais? Vai ver a parte de sistemas de comunicação em redes Ethernet. Eu vou deixar lá uma apostila, vou deixar também alguns slides falando sobre o sistema de comunicação em redes Ethernet, para complementar o material que eu já vou colocar do Saga, tá? E aí, com isso... Ethernet quer dizer o quê, Ju? Ethernet, a gente usa a internet, né? Ethernet é um padrão de comunicação em redes. Todo computador que usa redes, ele tem aquele conector no fundo RJ45, não é isso? Aquele conectorzinho no fundo, plástico. Sim, sim. Aquele conector é um dos elementos definidos pela norma Ethernet. A norma Ethernet define o conector, o tipo de cabo, como é que é a placa, como é que é o switch. Então, a gente vai estudar a norma Ethernet, com as suas características e seus componentes, tá certo? E isso faz parte também dessa segunda unidade. Bom, infelizmente não dá tempo de a gente se aprofundar muito em nenhum desses itens, né? O material está lá, eu sempre me coloco à disposição, é só me procurar. Eu só vou pedir uma coisa, Danilo, quando você for colocar uma dúvida lá, sempre use o fórum tirar dúvidas, né? Porque tem aluno que manda mensagem para mim no privado, e aí o cara bota o nome dele lá, Danilo Ferreira, eu não sei de que disciplina. Fui eu. Não foi só você, não, são vários alunos que fazem isso. E aí eu não sei de que disciplina é. No caso da sua pergunta, como ela é genérica, eu consegui responder. Mas se for uma coisa específica, às vezes eu tenho que parar para ver de onde é que é Danilo Ferreira, achar sua matrícula, ver qual é a disciplina. Acabo demorando para responder, entendeu?
Então, eu peço que não mandar mensagem, mandar no fórum da disciplina, que fica mais fácil para mim. Tudo bem? Ah, beleza. Então, Danilo, é isso. Se você conseguiu entender aí a parte inicial, eu acho que você vai se dar bem aí no resto. Não esqueça de fazer o teste da primeira unidade, valendo 1 ponto, tá? Até domingo. E qualquer dúvida, estou à sua disposição. Beleza, professor. Vou fazer sim. Tudo bem? Podemos encerrar já, Danilo? Pode sim. Tá bom, eu vou Valeu. interromper aqui a gravação, só um instante. Bom, então estou interrompendo a gravação e o nosso encontro aí, a gente vai voltar